Se não for a graça de Deus, irmãos, em momentos difíceis, com certeza, se não fosse, nós não estaríamos resistindo e persistindo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua graça, amém? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, especificamente lá no capítulo 4, e vamos ler 3 versículos, do versículo 2 até o versículo 4. Colossenses capítulo 4, do verso 2 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Vamos orar. Senhor, nós pedimos de Tua graça, de Tua bondade, de Tua misericórdia, de Tua sabedoria, mais uma vez, nesse momento. Fala ao nosso coração, Senhor. Convence-nos dos nossos erros, destrói os nossos errados argumentos, cativa nossas emoções. Dá-nos graça para podermos absorver a Tua palavra. Fala conosco, que não saiamos daqui do mesmo jeito que entramos, mas saiamos amando mais ao Senhor e mais compromissados com o Senhor, de orarmos uns pelos outros. Em nome de Jesus. Amém. França, década de 1930, um piloto de avião chamado Guy Laubert fez uma viagem no seu monomotor. Houve uma grande tempestade e, infelizmente, o avião não conseguiu segurar e caiu. O piloto ficou tão machucado, que ele não conseguia nem sequer andar direito. Teve um consolo em sua mente. Bom, a minha família pelo menos vai estar segurada. Ele tinha um seguro de vida. E ele ficou pensando, pelo menos a minha família não ficará desamparada. Ela terá o seu sustento com a minha morte, já que agora eu não vou poder mais trabalhar para sustentá-la. Do nada, de súbito, ele lembrou que tinha uma cláusula no contrato, que esse sustento, que esse valor só seria dado à sua família se houvesse comprovação da morte. E ele ficou com medo. Em tamanha geada, tamanho inverno e neve que havia, ele pensou: como é que as pessoas vão encontrar o meu corpo? Se não tem corpo, não tem comprovação da morte. Se não tem comprovação da morte, então não tem seguro de morte. E agora? Ele então se desafiou, com todas as dores que tinha, com toda a dificuldade que tinha, em dizer para si mesmo uma única palavra, uma única frase, melhor dizendo: um passo de cada vez. Ele se comprometeu em dar um passo de cada vez em meio a tamanha dor, para chegar em algum lugar, pelo menos próximo, para que o corpo dele fosse encontrado e a sua família fosse então beneficiada. Um passo de cada vez. E ele dava um passo e dizia: mais um. E dava outro passo e dizia: mais um. Se arrastando, dando passos e passos, dizendo: mais um. Até que ele chegou próximo num vilarejo e não conseguiu mais dar passo nenhum e desfaleceu. Depois de alguns instantes, de alguns momentos, ele acorda, está no leito do hospital. Sua esposa e seus filhos estão diante dele chorando, alegres por ele não ter morrido. Guardada as devidas proporções, essa história ilustra para nós o que é perseverança. Perseverança nada mais é do que dar um passo de cada vez, um apenas, um após o outro. É o que Paulo está trazendo para nós aqui. Mas não tem a ver com caminhar literalmente. Tem a ver com ser perseverante em uma área da nossa vida que nós somos muito negligentes. Paulo diz então, aqui nesse texto, para nós cristãos, perseverarmos na oração.
Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele não conhece esses cristãos, ele começa a se relacionar com eles através dessa carta, devido a algumas informações que Epáfras, quem plantou a igreja, transmitiu para ele. Tem alguns problemas na igreja, tem falsos mestres ensinando besteira na igreja, ensinando o que não devem, e a igreja infelizmente está trilhando o caminho desses falsos mestres. E então Paulo resolve escrever essa carta aos Colossenses. E ele foi explicar para os Colossenses que eles não precisavam de outra coisa. Eles não precisavam de circuncisão, não precisavam de guardar sábado, não precisavam se abster de alimentos para que eles pudessem então viver uma vida cristã saudável. Eles precisavam somente de Cristo, porque Cristo era superior. Eles não precisavam de anjos, eles não precisavam de revelações extraordinárias, eles precisavam somente de Cristo. Então Paulo escreve nos 2 primeiros capítulos dessa carta e prova para eles que Jesus é supremo, superior, ele é suficiente para a vida cristã desses irmãos. E depois que Paulo explica isso, ele mostra como Cristo, uma vez que entra na vida das pessoas, governa todas as áreas da vida deles. E Paulo faz isso através do capítulo 3, onde ele começa a mostrar que as pessoas que morreram para si mesmas, que morreram com Cristo, ressuscitaram com Ele. E todas as áreas da vida delas foram afetadas, todos os relacionamentos delas foram afetados. O primeiro relacionamento que foi afetado, no capítulo 3, do verso 1 a 8, foi o relacionamento com Deus. Eles agora lutam contra os seus pecados e se relacionam com Cristo. Segundo, Paulo vai em direção à igreja. Ele mostra que uma vez que Cristo entra na nossa vida, o nosso relacionamento com a igreja, com os irmãos, é transformado também, com as pessoas à nossa volta. Paulo dá recomendações ali, a partir do verso 9 até o verso 16, de como é o relacionamento entre cristãos. É um relacionamento de paz, é um relacionamento de amor, é um relacionamento de perdão. E Paulo avança um pouco mais e mostra uma outra área do relacionamento que é familiar. Ele diz que os pais devem educar os filhos, o marido deve amar a esposa, os filhos devem ser obedientes aos pais. Ele também fala do trabalho, que naquela época era muito entendido como, na escravidão, era muito entendida a relação de trabalho entre senhor e escravo. E Paulo mostra, se você for escravo, então comporte desse jeito no seu trabalho. Se você for senhor, se você for patrão, comporte desse jeito no seu trabalho. E por último, Paulo então chega a essa área da nossa vida, que é um relacionamento com pessoas que pregam o Evangelho. Nesse relacionamento, há uma diretriz que Paulo nos dá. Nesse relacionamento com pessoas que estão à frente pregando o Evangelho, que são missionários, pastores, todas as pessoas que estão à frente da igreja, como deve ser o nosso relacionamento com elas? Paulo explica para nós: perseverai na oração, ore constantemente, ore, seja vigilante, vigiando com ações de graças. Qual a diferença entre perseverar na oração e vigiar? Bom, perseverar eu já expliquei, já tentei ilustrar para vocês, mas vigilância tem a ver mais ou menos com um pai quando vai trancar a casa. Se você mora em casa, você fica sempre preocupado: será que eu tranquei todas as portas, eu tranquei todas as janelas? Agora imagina se você fosse um pai que soubesse o dia, ou pelo menos a noite, que um ladrão fosse entrar na sua casa. O que você faria? Bom, muitos de nós iríamos, a primeira coisa que fazer, ligar para a polícia, né? Imagina que não tivesse polícia, o que você faria? Você trancaria as portas, pegaria aquela faca, aquele martelo que você tem e ficaria atrás da porta esperando, né? Ou atrás de uma janela, né? Vigilância é isso, está pronto. Paulo diz, você precisa vigiar, você precisa estar atento sempre. Mas como é que nós devemos estar atentos? Ele diz, com ações de graças. Paulo relaciona a vigilância com gratidão. Isso significa, então, que para estarmos vigilantes, é necessário desenvolver no nosso coração, desenvolver as nossas emoções com gratidão ao Senhor. Pergunta que eu faço para você é: você é grato? A perseverança na oração é um ministério desenvolvido por pessoas que são gratas a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele continua fazendo. De um lado, nós temos pessoas que são negligentes com a vida de oração porque não são governadas por Cristo. Há muitas pessoas que vêm à igreja e que não têm um relacionamento com Deus, confundiram vir à igreja com vida cristã. É óbvio que vida cristã envolve
vir à igreja, mas nem todos que vêm à igreja têm uma vida cristã. Muitas pessoas frequentam uma igreja, mas não desenvolvem durante a semana, durante os dias, uma vida de oração. Confundiram atividade com relacionamento com Deus. Infelizmente, muitas pessoas vivem a vida cristã sem nenhum tipo de conversa com Deus. Infelizmente. Eu espero que nenhuma delas esteja aqui hoje, mas se tiver, hoje é dia de você conhecer a Cristo Jesus. Ele é uma pessoa toda especial. Ele é aquele melhor presente, aquele presente de Natal que Deus resolveu dar para nós todos os dias do ano. Você precisa conhecer ao Senhor para que você seja vigilante. Então existem pessoas que não são vigilantes, que não oram constantemente porque não são crentes. Mas também tem um segundo grupo de pessoas. O grupo de pessoas que são crentes, autênticos, receberam a graça, são verdadeiramente salvos, mas por alguma razão, por alguma circunstância, por algum desânimo, por falta de vigilância, por falta de seriedade, por falta de compromisso, acabaram se afastando, não da salvação, mas da intimidade com o Senhor. E talvez você seja uma delas. E uma coisa eu tenho a dizer para você: não contente-se com os outros relacionamentos. Contente-se com o relacionamento com Cristo. Amados irmãos, há um terceiro grupo de pessoas também. Pessoas que, uma vez que tiveram a vida com Deus transformada, continuam até hoje perseverando na oração. Todas essas pessoas fazem isso, porque de manhã, de tarde e de noite, elas lembram do que Cristo fez por elas. Elas lembram de quem Deus é. Elas são gratas pelo que Deus fez. Elas são gratas por o que Ele está fazendo. Elas são gratas pela casa, pelo carro, pela família, pelo sustento. Elas são gratas a Deus pela salvação. Elas louvam a Deus porque Deus é soberano, gracioso, misericordioso, que Deus é bondoso para com elas todos os dias. Elas louvam a Deus, elas agradecem a Deus por tudo que Deus fez em Cristo. Elas fez idôneos. Tirou das trevas e pôs para a luz. Deus tirou ela da escravidão e pôs em liberdade. Elas agradecem a Deus porque elas eram perdidas e foram achadas. Elas estavam mortas e foram revividas. Elas louvam a Deus por isso. E gratidão envolve olhar para o passado. Nós precisamos desenvolver uma habilidade que muitas vezes o povo de Israel não desenvolveu. Memória. Lembrar. Lembranças. Lembre-se do que Cristo fez. Lembre-se do que Ele já fez por você. Lembre-se das coisas que Ele já te deu. Lembre-se do que Ele está fazendo em você. E se você lembrar, você terá condições de ficar 24 horas agradecendo a Deus. Conte as bênçãos. Comece usando os dedos das mãos. Use os dedos dos pés e você não terá mais dedos para usar. Quando nós lembramos o que Deus é e o que Ele fez, nós temos razões suficientes para nunca mais deixarmos de orar. Amém? Há uma segunda verdade que eu gostaria de lembrar com os irmãos aqui. Paulo continua no verso dizendo que nós devemos suplicar. Se por um lado devemos perseverar na oração, devemos estar vigilantes com um coração grato, mas Paulo insere um pedido específico aí. Ele diz: suplicai ao mesmo tempo por nós. Nós quem? Quem é esse nós que Paulo escreve? Bom, Paulo está escrevendo essa carta juntamente com Timóteo, provavelmente. Paulo está escrevendo essa carta, então ele está dizendo: ore por mim, ore por Timóteo, ore por aqueles que estão pregando o Evangelho. Esse que significa o nós de Paulo aqui. Nós precisamos entender aqui que Paulo está preso
está pedindo oração. Ore também por nós. Fale com Deus e quando falar com Deus, cite o nosso nome. Lembrem-se de nós. 2 propósitos nessas orações. Primeiro deles, Paulo diz, para que Deus nos abra a porta à palavra. Primeiro propósito, ore por nós, para que Deus não nos dê o que queremos, para que Deus abra as portas, para que a sua palavra entre. Paulo entende que há uma íntima relação da oração da igreja com a abertura de portas para que o evangelho avance. No ano de 2019, uma das membros fundadoras da igreja em que eu pastoreei, a igreja anterior, ela morava do lado da igreja. Em 2019 ela faleceu. Todas as vezes que ela encontrava comigo no culto de doutrina, que era um culto que eu tinha um pouco mais de tempo para conversar com as pessoas, ela me fazia um pedido. Pastor, já nos seus 92 anos, pastor, no dia que eu morrer eu não quero que ninguém chore. Eu quero é festa. Festa na minha morte. Porque eu quero ser grata pelo que Deus fez, pela vida que Deus me deu. Eu sei que Deus foi tão bondoso comigo, que eu não quero que ninguém chore, eu quero que as pessoas se alegrem, porque eu vou estar num lugar melhor. Eu sei que as pessoas vão querer chorar, mas por favor, pastor, que haja festa no meu velório. Eu disse, é um pedido complicado, né, irmãos? É ou não é um pedido complicado? É difícil. Pois ela morreu no dia do aniversário da igreja. No primeiro dia, era o sábado, 14h, o culto ia ser às 6h, o telefone toca. Pastor, vem para cá, minha mãe morreu. Que rapaz? Foi, pastor, deu uma parada cardíaca nela, o SAMU veio, esteve aqui, tentou reanimá-la e não conseguiu. Quando chegou, já tinha falecido. Vem para cá. Meus irmãos, eu fiquei numa mistura de preocupação, não sabia o que fazer naquela hora, sinceramente, foi uma situação difícil para mim. Cheguei lá, a família lá preocupada, chorando, oramos juntos, né? Todos estávamos ali. E disse, a mulher tem uma intimidade com Deus, que Deus atendeu o pedido dela. Ela disse que no dia que ela morresse, ela disse que queria ter festa. E ela morreu no dia da festa. E eu fiquei na encruzilhada. Alguns irmãos chegaram e disse, pastor, em respeito à irmã, vamos cancelar o aniversário? Irmão, pastor, porque se a gente continuar com o aniversário, sei lá, vai parecer desrespeitoso. Não é verdade? Vamos cancelar. E eu disse para eles, durante mais ou menos 5 anos, eu ouvi o mesmo pedido e eu vou atender. Tivemos o culto no sábado, no domingo tivemos o culto fúnebre na igreja. Aquela mulher morava ali há mais de 50 anos. E no culto fúnebre dela, eu nunca vi uma igreja tão cheia de visitantes, de pessoas que não conhecem a Cristo, da comunidade, como eu vi naquele dia. Lá nesse culto, eu digo com toda sinceridade, foi um dos cultos, foi uma das pregações que eu disse, Deus falou até comigo. Até comigo Deus falou. Eu preguei o evangelho que eu nem sei como preguei. Mas que naquele dia, através da morte de alguém, Deus escancarou a porta para que o evangelho dele fosse pregado por mim. Eu não entendo como Deus faz as coisas, irmãos. Nem você, com certeza. Mas uma coisa é certa. Todas as vezes que a igreja ora por missionários e pastores, todas as vezes que você ora
não são orações esquecidas ou em vão. Paulo está dizendo: ore, não para que eu seja liberto da cadeia. Ore para que as portas para o Evangelho sejam abertas. Estando eu preso ou não, orem para que as portas do Evangelho sejam abertas. E muitas vezes nós, em meio a preocupações com os nossos problemas sociais, econômicos, políticos, estamos orando: Senhor, nos dá uma vida tranquila. Senhor, nos dá isso, Senhor, nos dá paz. Vai haver perseguição, Senhor, tenha misericórdia da sua igreja. E Paulo e tantos apóstolos, quando estavam em meio à perseguição, diziam e oravam e pediam: dá-nos coragem. O que nós precisamos, irmãos, para o nosso país, não é um tempo de tranquilidade, porque nunca haverá um tempo de tranquilidade. Enquanto nós estivermos deste lado da eternidade, nunca estará estabilizado. O que nós precisamos é de coragem. Coragem para pregar o Evangelho em tempos fáceis ou em tempos difíceis. E essa coragem vem quando nós oramos. Nós precisamos entender isso, irmãos. Todas as vezes que você dobra os joelhos, Deus abre portas. Ainda agora o presbítero Nava é outro presbítero lá de São Luís, estava falando aqui. É mais rápido, nossa oração é mais rápida do que um WhatsApp enviado daqui para cá. É mais rápido. Quando você ora, ele chega no céu. Nós precisamos entender que há uma íntima relação com o avanço do Evangelho, com as orações que você e eu fazemos. Precisamos entender isso. Não são palavras jogadas ao vento. Lembrem-se de nós. Lembre-se dos missionários. Lembre-se dos pastores. Lembre-se dos evangelistas. Lembre-se de nós. Se eu tivesse que escolher entre uma oferta de 100 mil e o resto da sua vida de oração em meu favor, eu escolheria o segundo. Lembre-se de nós. Paulo sabe que ele não é suficiente para abrir as portas do Evangelho. Ele precisa do relacionamento com a igreja. Pessoas precisam orar por ele. E vocês precisam orar por nós. Há pelo menos aqui 6 pastores, pastor. Jonathan, Jean, Rafael, Marcos, Ná e o Guilherme. 6. Não escolha um, escolha os 6 e ore por eles. Ore para que o Senhor os use e lhes dê coragem para pregar o Evangelho aqui. Essas 2 palestras anteriores, as pregações anteriores, eu falei muito sobre a nossa responsabilidade como povo de Deus de falarmos do Evangelho. Todos nós somos responsáveis. Todos temos o compromisso. Todos temos o privilégio de abrir a boca e dizer: Jesus é Senhor e Salvador de pecadores que reconhecem os seus pecados. Mas agora, hoje, depois de eu ter dito isso, eu queria pedir para você orar. Ore para que o Senhor abra as portas, para que os missionários que a igreja apoia tenham oportunidades para pregar o Evangelho. Não esqueça de orar. Amém? Tem mais um propósito para o qual Paulo pede oração. Verso 4. Para que eu o manifeste como devo fazer. Se por um lado Paulo entende que ele precisa das orações dos irmãos para ter oportunidades, por outro ele pede oração para que ele saiba pregar o Evangelho.
Eu fico imaginando, imagina só. Compara aí, eu com o apóstolo Paulo. Estudou a lei com 5 anos de idade e já sabia, decorado, como todo judeu. Cresceu aos pés de Gamaliel. Imagina só eu crescendo vizinho do Mackenzie, lá no seminário, aqui no seminário de Campinas. Imagina só, vizinho. Para a escola, Mackenzie. Faculdade, Mackenzie. Frequentando o tempo inteiro, aprendendo com os irmãos, com os pastores, com os professores ali. Paulo, nesse sentido, cresceu aos pés de Gamaliel, aprendendo cada vez mais da lei. Tem um encontro com Cristo. Tem revelações que demoram mais ou menos 3 anos, recebendo revelações de Cristo para entender o Evangelho, para poder anunciar o Evangelho. Está agora meio gagá, preso, já com os seus talvez ali 80 anos, e diz: orem por mim, para que eu saiba pregar o Evangelho. Ora, irmãos, se Paulo está pedindo oração depois desse histórico todinho, imagina eu. Sabe por que nós precisamos orar pelos pastores? Porque quando oramos por eles, Deus lhes dá sabedoria. E é necessário sabedoria para apresentar o Evangelho no meio do mundo tão insensato o qual vivemos. É necessário, quando oramos pelos pastores e pelos missionários, Deus lhes dá sabedoria. O mistério de Cristo não é revelado por qualquer outro evangelho. Vejam, pessoas estavam anunciando um evangelho falso aqui, nessa carta aos Colossenses. Paulo então escreve ela para corrigir o evangelho falso. Eles diziam: você precisa de Cristo, mas você precisa também guardar o sábado, e aí você terá um lugar no céu. Eles diziam: você precisa de Cristo, sim, mas você precisa também se circuncidar, porque vai ser um upgrade na sua vida espiritual. Você precisa de Cristo, sim, mas você precisa também dos anjos. Tem anjos voando nesse lugar. Não precisamos de anjos, só de Cristo. Esse é o evangelho de Paulo. Você não precisa de mais nada. Jesus lhe é suficiente. Essa é a mensagem de Paulo. Então, se você ligar o seu TV hoje, seu rádio, seu YouTube, o que você vai ouvir de falso evangelho não está escrito no gibi. É ou não é verdade? Nós precisamos orar pelos pastores para que eles tenham sabedoria para apresentar o evangelho como devem fazer, e não o evangelho misturado com misticismo, onde parece que existe um ponto aqui. Peraí, Deus está falando comigo, peraí, ixi, olha, revelação, palavra de Deus para você. Isso não é pregação, irmãos. Nós precisamos de sabedoria para apresentar o evangelho e não misturá-lo com asceticismo. Você não pode comer carne de porco, porque senão você vai perder a sua espiritualidade. Tem ou não tem pessoas que ainda hoje são escravizadas por esse tipo de mensagem? Perdem de vista a suficiência de Cristo por falta de sabedoria de líderes que não estudam, não entendem o evangelho e anunciam o evangelho errado. Nós precisamos orar para que pastores sejam levantados, mas pastores sábios, para que os pastores que já foram levantados continuem sendo sábios. Nós precisamos orar. E se há muita heresia na igreja, um dos culpados é você. Um dos culpados é você, porque muitos de nós não oramos pelos nossos pastores. Nós não intercedemos pelos missionários. Há uma íntima relação da sua oração com sabedoria das pessoas que estão responsáveis pelo ensino na palavra. Há uma íntima relação. Por isso Paulo pede oração. Orem por nós. Precisamos de sabedoria para não misturar evangelho com emocionalismo. Parece que pessoas precisam cantar durante meia hora o mesmo refrão.
Meia hora. Senti Deus falar comigo. Não é assim, irmãos. Isso não é evangelho. O evangelho nos convence de nossos pecados, ele mostra a obra de Cristo. Ele não precisa de emocionalismo. O evangelho só precisa da verdade. Só disso. Veja o quanto o emocionalismo tem influenciado muito de nossos jovens. Confundimos vida com Deus com êxtase. Como se fosse uma espécie de meditação, de Hare Krishna, ou coisa parecida. Confundimos. Precisamos de pastores sábios para não confundir evangelho com legalismo. Então, se você fizer isso, fizer aquilo outro, fizer aquilo e outro, Deus vai ficar contente com você, Deus vai aceitar você e você vai ter uma morada no céu. Tem pessoas que pregam assim hoje. E quantas igrejas tidas como evangélicas não pregam o evangelho pagão? Onde temos que barganhar com Deus para conseguirmos alguma coisa. Precisamos de sabedoria para não confundirmos evangelho com autoajuda. Você pode, você consegue, você é capaz. Ligue o seu rádio, você vai ver o que você vai ouvir de evangelho misturado com autoajuda, não está escrito. Precisamos de pastores, de missionários que pregam o evangelho e não confundam ou não misturem com o evangelho da prosperidade, prometendo mundos e fundos para as pessoas. Venha para Jesus e seus problemas acabaram. Venha para Jesus e você terá então sua família, seus filhos, não terá problemas, você nunca mais vai brigar com a sua esposa. É o que pessoas prometem. Traga para cá a identidade, uma roupa íntima da pessoa que você ama. E nós vamos orar. E Deus vai. Ainda pula ainda. Deus vai fazer a obra na sua vida. Isso está mais para paganismo. Meus irmãos, como o evangelho tem sido misturado com a teologia coach? Sucesso. Se antes as pessoas, nas décadas passadas, ambicionavam riqueza, parece que nesse período que estamos vivendo, ambicionam sucesso. Sucesso na vida profissional, sucesso na vida estudantil, sucesso. Venha para Jesus e você terá sucesso. Se formos comparar essa mensagem com a mensagem de Paulo, de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, que tipo de sucesso casa com essa mensagem? Esse sucesso da vida de Paulo, de Pedro, casa só com o evangelho. Onde uma vez que morremos com Cristo, vivemos para Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não importa o que aconteça conosco. Se teremos o que comer amanhã ou não. Se o nosso esposo ou nossa esposa separou de nós ou não. Se nossos filhos nos abandonaram e nos esqueceram ou não. Não importa o que aconteça conosco. Tem uma pessoa na nossa vida que nunca vai nos abandonar. O nome dele é Jesus Cristo. E ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é evangelho. Eu lembro de um episódio que foi um dos episódios mais difíceis da minha vida. Fui visitar uma senhora que já estava com câncer na garganta, já tinha alguns meses. Nessa visita, ela já tinha feito 2 cirurgias, e ela fazia a cirurgia, trouxe o maxilar dela para cá, para não interromper a sua respiração, porque o seu problema era aqui, então estava atrapalhando, trouxe para frente, estava com o queixo um pouco deformado, magra mesmo. Já tinha um tempo ali sofrendo com essa doença e tentando usar todos os recursos médicos para isso. E eu lembro que sempre visitei ela, mas na terceira visita, depois da segunda cirurgia, a terceira visita que eu fiz depois da segunda cirurgia dela, eu orei antes de entrar na casa dela. Eu lembro que eu parei o carro, Senhor, me dá sabedoria, porque é ruim você
você visitasse. Dói no seu coração quando você vê uma pessoa num estado como aquele. Dói. Não pensem vocês que nós pastores não sentimos e chegamos lá sorrindo com vocês, que a gente está sempre sorrindo, porque a gente também sente. E aí eu lembro que eu orei, entrei, pedindo para Deus sabedoria. E aí, quando eu entrei lá, ela estava alegre. Pastor, eu estou muito feliz. Pastor, não sabe como eu estou feliz. E eu fiquei, que bom. Ainda bem, né? Que bom que Deus aí está falando. Mas por que você está feliz? Porque vieram 2 irmãs de tal igreja aqui e disseram que Deus já tinha decretado a minha cura. Amém, pastor? Eu disse para ela, irmã, que Deus pode fazer? Pode, eu creio. Diz a palavra de Deus, se você pedir com fé, Deus pode fazer. Nem sempre Ele faz, porque nem sempre Ele diz sim. Mas eu não posso prometer isso para a senhora. Não posso. Essa foi uma das respostas mais difíceis para mim. Mas uma coisa, eu posso prometer. Porque não fui eu que prometi. O Senhor Jesus, antes de subir, disse que estaria com a senhora todos os dias. Quer a senhora viva, quer a senhora morra, a senhora estará com Ele. Isso é Evangelho. Precisamos de sabedoria, irmãos. Nós precisamos de sabedoria para podermos apresentar o Evangelho. E sabedoria surge, sim, a partir dos nossos estudos. Surge a partir da nossa vida também, dedicada, piedosa, mas também surge a partir das suas orações em favor de missionários e pastores na pregação do Evangelho. Meus amados irmãos, a minha oração de hoje é para que você, um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma oração de cada vez, não se esqueça de orar por nós. Não se esqueça de orar por missionários. Eu queria até pedir o pastor, me coloca um QR Code daquele também. Coloca lá o meu nomezinho, o QR Code, mostra a minha foto, deixa ali, que eu preciso das suas orações. Não se esqueçam de orar por nós. Coloque na geladeira da sua casa, coloque no volante do seu automóvel, coloque lá. Coloque no espelho. As mulheres, por favor, coloque no espelho lá o nomezinho dos pastores. Coloque lá. Coloque lá no seu quadro de estudo. Você está lá estudando na sua mesa, coloque. No seu trabalho, coloque lá. Pega aquele papelzinho que a gente cola, escreva o nosso nome e coloque lá na tela do seu computador. Não se esqueça de orar por nós. Nós precisamos das suas orações. Os missionários que a igreja apoia precisa das suas orações. Todas as vezes que você dobra o seu joelho e ora por missionários e pastores, na hora que eles pregam, não é só a voz deles que está sendo ouvida, é a sua voz. Você está lá. Nós estamos intimamente ligados, como um corpo, onde todos os seus membros estão interligados. Você faz parte desse corpo, então ore por nós. Ore por eles. Ore. Ore hoje, amanhã e sempre. Para que na boca dos missionários tenha uma mensagem simples. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Todos os que estão mergulhados em seus pecados, venham como estão. E eu tenho morada para vocês, santidade para vocês. Que essa mensagem seja anunciada por nós. A mensagem do convite da salvação seja anunciada por nós. Quando dobrarmos os nossos joelhos e orarmos uns pelos outros.
Quero convidá-los a dobrar os seus joelhos nessa noite. Se você pode, faça isso. Eu queria que você lembrasse de um missionário. Se você não lembrar de um missionário nesse momento, ore pelos pastores desta igreja. Ore pelo pastor Jonathan, pelo Rafael. Ore pelo Jean, ore pelo Nar. Ore pelos pastores. Orem pelos missionários. Se você não lembra de nenhum missionário, eu convido você, quando terminar o culto, passe lá na frente. Pegue um panfleto, pegue um marca-texto e coloque lá para você lembrar. Não se esqueça de orar por nós. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela bênção da salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Porque um dia o Senhor usou alguém para nos dar essa informação, nos trazer a boa nova de salvação, para nos pintar um quadro onde Cristo está de braços abertos para nos receber. Te louvamos, Senhor, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores, e o Senhor usou pecadores para nos trazer essa mensagem. Te louvamos, porque um dia fomos a Ti, levados por Deus, aos pés do Senhor, através do Evangelho. Te louvamos. Agora, uma vez inseridos, Senhor, nesse corpo do Senhor, no povo do Senhor, família do Senhor, unidos com uma só causa, irmãos, com o mesmo sangue, o sangue de Cristo, nos ajuda a viver expressando essa unidade, através da oração. Senhor, se há pessoas que não conhecem o Senhor aqui, que venham ao Senhor, que reconheçam os seus pecados, que reconheçam a sua miséria, que reconheçam a fome espiritual que tem, que só será saciada por Cristo Jesus, que venham a Ti. E todos nós, Senhor, que já conhecemos a Ti, nos ajuda a vivermos o Evangelho de uma forma exemplar, e nisso também estarmos orando constantemente pelos missionários, pastores, evangelistas que estão à frente desse trabalho. Dá-nos de Tua graça, para que sejamos constantes, vigilantes, perseverando na oração e na súplica, pedindo que o Senhor abra as portas, para que o Teu Evangelho avance como um dia avançou no nosso coração, avance no coração de outras pessoas, para que o relacionamento de nossos irmãos sejam desenvolvidos, e nisso seja gerado oportunidades para a pregação do Teu Evangelho. Escancare as portas, Senhor, através das nossas orações. Nos faz então perseverantes na oração. Abra as portas para a Tua palavra. Dê sabedoria também a nós, Senhor, que estamos responsáveis em ensinar a Tua palavra, Senhor, para o Teu povo. Dá-nos sabedoria. Para isso, Senhor, ninguém é suficiente. Nós não somos suficientes. Nossos livros, nossos estudos não são suficientes. Nossa inteligência não é suficiente. Por isso pedimos, Senhor, ajude os pastores e missionários que estão à frente do trabalho a serem habilidosos, fiéis na entrega da Tua mensagem. Que o verdadeiro Evangelho se espalhe através dessa igreja. Que o verdadeiro Evangelho se espalhe através dos missionários, aonde quer que eles estejam. Nos ligue a eles nesse exato momento, que eles sintam a presença do Senhor, o amparo do Senhor e a sabedoria do Senhor. Conceda, Senhor, essa graça aos missionários, aos pastores e à Tua igreja. A graça de estarmos aos pés de Cristo, intercedendo uns pelos outros. Oramos por isso e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer. Pastor Jonathan, foi uma experiência muito maravilhosa para mim, muito boa. Confesso a você que eu tinha preparado outra coisa, como eu já tinha dito. E quando o Jean subiu aqui, fez aquele resumo da pregação, o pastor subiu aqui e falou de oração, eu disse, é sobre isso que o Senhor quer que eu pregue. E eu louvo a Deus por isso. Que o Senhor continue abençoando todos vocês. Quer nos vejamos de novo ou não,
Minha oração é que o Senhor continue abençoando vocês. Muito feliz de poder conhecer essa cidade maravilhosa, de poder desenvolver mais relacionamentos, conhecer outros pastores. Amanhã eu estarei sendo edificado, pelo ministério de outros pastores, e eu louvo a Deus por isso, oportunidade muito boa. Para o meu coração, para a minha vida ministerial, oportunidade muito boa. Foi muito, muito, muito agraciado por Deus, abençoado por Deus nesses dias. Que Deus abençoe vocês ainda mais. É um prazer.